Isso aqui, minha gente, é um escândalo, né? Eu confesso que às vezes fico pensando aqui, né? Mas o presidente Bolsonaro ainda está determinando a pauta, né? Porque, notem, nós passamos boa parte do dia, ou uma parte importante, falando sobre o ex-presidente Bolsonaro, né? Até certo ponto é natural que isso aconteça, afinal de contas, foi um governo muito fechado, né? Limitou muito o acesso a informações e quando ele acabou, é natural que informações viessem à tona, né? E também é natural, em todo fim de governo, que quando a oposição assume o lugar, né, alguns esqueletos sejam procurados no armário. Dessa vez está um pouquinho demais, não é? Mas não dá para brigar com a notícia também, né? Afinal de contas, é notícia descobrir que 10 mil brasileiros e brasileiras podem ter sido vigiados pelo governo sem saber e sem respeitar regra alguma. O GSI era o responsável, né, durante o mandato do presidente Bolsonaro, agora mudou, pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Quem era o chefe da ABIN? O Alexandre Ramagem. Foi eleito deputado federal no Rio de Janeiro agora, com o apoio da família Bolsonaro. Vocês se lembram que ele era o chefe da ABIN e foi escolhido depois de ter proibida a posse como diretor-geral da Polícia Federal. O presidente Bolsonaro queria transformá-lo em diretor-geral da Polícia Federal. O Alexandre de Moraes impediu, ele foi para a ABIN e era chefiado pelo ministro general Augusto Heleno, do GSI. Pois bem, foi comprado um equipamento, a denúncia foi feita pelo jornal O Globo ontem. Foi comprado um equipamento chamado First Mile, no finzinho do governo Bolsonaro, do governo Temer, perdão, faltando 6 dias para acabar o governo Temer, ou seja, já com a transição, né, com quase 2 meses, na transição de governo de Bolsonaro, de Temer para Jair Bolsonaro. Compraram esse equipamento que consegue, olha só, rastrear o paradeiro de qualquer pessoa com os dados que eram transferidos do celular para as torres de comunicação instaladas em diferentes regiões. Com essas informações, era possível ver o histórico de deslocamentos e criar alerta em tempo real de movimentações em diferentes endereços. A pergunta que muita gente está se fazendo é a seguinte: qual era a regra que o Estado usava para bisbilhotar a vida das pessoas? Quem eram as pessoas monitoradas por esse equipamento? Qual é o protocolo de utilização desse equipamento? Nós vimos recentemente que o antigo chefe da Receita Federal ia vasculhar a vida de desafeto do presidente da República na época, Jair Bolsonaro, né? Foi vasculhar a vida do Paulo Marinho, foi vasculhar a vida do Gustavo Bebiano. Então, isso fatalmente nos permite imaginar que o mesmo possa ter acontecido com esse tipo de equipamento aqui, não é? Na medida em que não se tem informação, e alguém pode dizer, mas isso é informação de Estado, é informação sigilosa. Pode até ser que seja, né? Mas tem que ter uma regra que diga isso. E uma regra que determine minimamente critérios para justificar a investigação sobre o deslocamento de um determinado indivíduo, não é? O Estado brasileiro se julga no direito, desde que aprovado pelo Congresso, autorizado pelo Poder Judiciário, de acompanhar passo a passo de um cidadão nessa e naquela condição. Não tem isso. Não tem isso. Nem o que fazer com a informação, também não se sabe, né? Aliás, ninguém sabia nem que isso existia. Vejam a gravidade do negócio, minha gente.